Pronto, no ar. Muito boa noite. Já vai dar 10 horas da noite e eu tenho que ser ligeiro aqui, porque 4h30 da manhã estou acordando para ir trabalhar. Mas vamos ao assunto que nos interessa neste sábado. Shabbat Shalom a todos, um sábado de paz a todos aqueles que acreditam em Deus. Um sábado de muita paz, tranquilidade, entretenimento, saúde, não é? Segurança e vitória. Muito bem. Como eu disse na introdução, na chamada, nós vamos falar sobre a fala do Marcos Mion. Marcos Mion, apresentador do programa lá da Globo. Uma pessoa, um ser humano que admiro muito pelo talento, pelo carisma, pela energia boa, não é? Pelo pai de família que ele é, pela pessoa simples e humilde, Marcos Mion. Mas, como todos nós somos seres humanos, nós também às vezes incorremos em deslizes e cometer erros e até mesmo um incentivo, não é? A antipatia a certas pessoas. Foi publicado um vídeo e até mesmo o Marcos Mion fala sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou mostrar o vídeo de novo para os senhores e as senhoras entenderem melhor o que eu estou falando. Vou pedir aqui o celular para minha esposa, que vou mostrar rapidinho para vocês entenderem. Existem 2 vídeos, tá, pessoal? 2 vídeos. Um vídeo é o Marcos Mion falando, não é, sobre o que ele entendeu que o Lula estava associando, comparando, né, autistas com jovens que estão entrando nas escolas, esfaqueando colegas, dando tiro, matando professoras, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Gosto, o celular me... Gosto muito da sua pessoa, Marcos Mion. Fico feliz, emocionado com o seu carinho, com o seu amor ao Romeuzinho, ao seu filho, que é um gênio, que é uma bênção. Eu admiro muito e me emociono. Mas dessa vez, Marcos Mion, você pisou na bola. Pisou na bola sim. E não se faz isso. Vira público ou por qualquer aplicativo, ou por qualquer plataforma, usar a sua imagem, que já tem uma projeção muito grande no Brasil e no mundo, para atacar o presidente da República. Eu vou mostrar aqui para vocês o que rolou, o que aconteceu, tá bom? Só um minutinho que eu tenho que achar aqui agora onde eu coloquei. Aqui, deve estar aqui. Opa, já vou mostrar para vocês. Ó, esse é o vídeo, não é? Em que está rolando aí nos grupos de famílias atípicas, ou seja, nos grupos de autistas, cujos filhos, o pai, ou a mãe, o irmão, são autistas. E eu acho, não é, Marcos Mion, que você foi infeliz na sua fala, tá bom? E eu vou explicar o porquê que você foi infeliz na sua fala. Entre o falar de uma pessoa, entre o erro sem querer de uma pessoa, mal assessorada para tal tema, e atos e decretos-leis para excluir autistas e pessoas com deficiência, pessoas especiais com limitações das escolas, há uma disparidade muito grande. Desculpa. Há uma discrepância, há uma diferença
quilometral muito grande. Então vamos pesar um pouco na balança da equidade e da ponderação, Marcos Mion. O que o senhor fez não se faz. É feio, ficou feio. Se o senhor não tem memória, então eu vou rememorá-lo. Eu vou trazer a sua memória de volta para que o senhor também se posicione com as atitudes e decretos do Jair Messias Bolsonaro quando presidente. Ok? Muito bem. Acompanhe comigo então essa manifestação, esse protesto, essa coisa, né, que o Marcos Mion está fazendo aqui. Olha só. Só um minutinho. Ô Miriam, pega pra mim lá no quarto, aquele negócio de internet lá. De internet, por gentileza. Vou aumentar aqui o som para ficar melhor, tá? Para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês e compartilhar com vocês. Prestem bem atenção, famílias atípicas. Não estou aqui, até mesmo o Marcos Mion, eu não estou atacando o Marcos Mion, ok? Não é isso, não é um ataque. É só uma reflexão, parar e pensar antes de falar as coisas e comprometer um presidente da República, comprometer uma pessoa que fez, no seu primeiro ato, foi revogar um outro ato do Bolsonaro que visava segregar, discriminar, preconceituar, separar autistas da escola. Acabar com a lei da inclusão. Então, vamos lá. Preste minha atenção agora e veja. O autista segue sem um minuto de tranquilidade. Dá só uma olhada. O Marcos Mion, todo mundo sabe que o filho dele é autista, né? O Mionzinho, que é um gênio, que eu sou fã dele. Mas, nem por isso o Marcos Mion pode sair por aí falando o que pensa e pensar erroneamente e comprometer a imagem de um cara como o Lula que lutou pelos autistas. Eu vou mostrar tudo aqui para você nessa live de hoje, tá bom? E lá vamos nós mais uma vez, porque a comunidade autista segue sem um minuto de tranquilidade. Na real, dessa vez, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê. Tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas do passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa, sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente,
a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo. Não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido. E imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual. Todo mundo se sentiu atingido. E eu falo como uma parte da comunidade autista, e eu posso garantir que a gente luta contra todo e qualquer preconceito. E que luta contra o capacitismo 24 horas por dia. É um trabalho incansável de gerar informação, gerar conteúdo, para quem sabe um dia a gente levar a conscientização a um nível tão alto que vai imperar, vai... Bom, só isso aqui, tá bom? E agora o segundo vídeo, não é, que eu vou mostrar, é do cantor Leonardo. Gente, nós precisamos parar de ficar sentenciando as pessoas a uma condenação genérica e popular, no sentido de dizer, ele é preconceituoso, ele discrimina, ele não sei o que, já está virando mimimi isso, com todo o respeito aos autistas e às famílias atípicas, porque eu tenho na minha família também uma sobrinha autista, sabe? Em partes eu concordo com o Marcos Mion. A palavra, os termos foram mal colocados, mas eu já vou falar sobre isso. Agora, o Leonardo, você acredita mesmo que o cantor Leonardo usou o termo doença de propósito? Porque o Leonardo é uma pessoa simples, é uma pessoa que veio do campo, que veio da roça. O cara era plantador de tomate, o cara não tem faculdade, não tem curso de neurologia, o cara não é psicólogo, o cara não é psiquiatra, o cara não é psicanalista, não é terapeuta. Olha, se todo mundo que usar um termo desse for punido, não vai caber espaço na cadeia para colocar tanta gente na cadeia porque usou um termo ofensivo. Não estou aqui fazendo apologia a quem faz o termo ofensivo de propósito. Mas tem pessoas que esse termo já está com um vício de linguagem na mente das pessoas. Igual mesmo o presidente. Você acha mesmo que o presidente falou aquilo com intenção de ofender os autistas e os deficientes intelectuais, os deficientes de cadeira de roda, de locomoção que não andam, não é? Ou visuais, ou auditivos, ou da fala? Você acha mesmo que o Lula falou daquele termo, daquele jeito? Porque é uma pessoa simples também, não é? E há muitos anos atrás, essa reforma dos termos, dos conceitos, que foi lapidando o nosso vocabulário, não é? E a forma de tratamento, como fala de um deficiente, é deficiente físico, é visual, é mental, é deficiente cognitivo, intelectual, é deficiente de locomoção, que não anda, não é? Tem os seus limites. Isso vem agora, na atualidade, porque infelizmente, na maioria de nós brasileiros, está incutida os termos antigos, que não devem prevalecer, prestem bem atenção. Mas às vezes uma pessoa sem recursos, sem estudo, fala um doente mental ou uma doença, porque ele não tem esse preparo, essa desenvoltura, essa estrutura, essa coisa de informação com ele, sabe? Então, a gente tem que ter equilíbrio e ponderação e saber ouvir e entender quem está falando e com que tom está falando. Não dá para sair por aí jogando, não é, nas redes sociais, usando de imagem dentro da maior emissora do país, da América Latina, a Rede Globo de televisão, não é, como o Marcos Mion, para tentar denegrir a imagem do presidente Lula. Mas eu vou lembrar o Marcos Mion, se ele perdeu a memória daqui a pouco, eu vou lembrar o que o presidente Lula fez no seu primeiro dia de mandato. O que a Dilma Rousseff fez quando era presidenta da República em relação aos deficientes intelectuais, cognitivos, enfim, que essa questão de inclusão que engloba, né, que reúne todas as pessoas com suas limitações. E o que o presidente Bolsonaro não fez e fez, que o senhor Marcos Mion deveria vir a público e falar, mas não fala. Por que será que não fala? Você vai saber daqui a pouquinho. Agora veja assim,
Veja só aqui agora a fala do Leonardo. Você acha que esse cara falou de propósito isso? Pelo amor de Deus, gente. Então, gente, estou aqui hoje para dizer para vocês uma doença chamada autismo, né? Então, muitas crianças com autismo... Ele está sendo crucificado porque ele usou o autismo como doença, ok? Você acha que esse cara sabe a diferença entre condição e de doença? Você acha que ele sabe? Resolveu gravar esse vídeo rápido para passar para o povo, homenageando o senador Jorge Cajuru, está dando um apoio para a comunidade, não é? Você acha que realmente ele se preparou, ele perguntou para alguém como que eu falo, o que eu faço? Não, porque na cabeça dele já está incutido no subconsciente que autismo é uma doença. Nós sabemos hoje que não é uma doença, que é uma condição, não é? Que é uma limitação intelectual, não é uma doença. Todos nós sabemos disso, sabe? Mas você acha que ele falou isso de propósito, gente? Para vocês virem com o mimimi lascado em cima do cara, condenar o cara nas redes sociais? Ô, gente, o que é isso? Tem pessoas que fez coisa pior e não está sendo condenado nem por Marcos Mion e nem por ninguém. Não está sendo condenado pelos haters, não está sendo condenado pelos bolsonaristas, não está sendo condenado por nenhuma emissora, por nenhum rádio, por nenhuma revista. Hã? E eu vou mostrar para vocês já já, tá bom? Deixa eu dar aqui para minha esposa que ela vai ficar carregando lá, senão vai acabar. Ó, amigo. Muito bem. Então vamos lá. Eu quero começar essa transmissão falando sobre, citando, né, o artigo 196 da Constituição Federal. O artigo 196 da Constituição Federal, olha que legal, não é? Do Brasil, de 1988, que define a saúde como direito de todos e dever do Estado. E o artigo 197, que indica que as ações e serviços de saúde devem ser consideradas de relevância pública, que é o artigo 197. Gente, saúde é um direito de todos, não é? E é garantido por lei. Acabamos de ler agora. Isso aqui na Constituição brasileira. Logo, esse direito parece ser violado pelos governantes, não é mesmo? E há classes de pessoas, comunidades, em condições especiais, que precisam ser vistas com um olhar mais sensível e apurado, como os autistas, os TDAH, os dislexos, os deficientes visuais, auditivos, cadeirantes, também até mesmo os de baixa estatura, etc. Falo isso porque, no calor da emoção, o apresentador Marcos Mion, como uma pessoa pública e influenciadora, e agora na maior rede de televisão do país, e seguido por milhões de pessoas, no Twitter, não é? Talvez no YouTube, no Messenger, em todas as plataformas. E na Rede Globo de televisão, a maior rede de televisão do país e da América Latina, a Rede Globo. Ele faz um desabafo compreensível, é claro, uma indignação. Ser um pai atípico em razão de seu lindo filho, que tem TEA, o qual muito admiro nas redes sociais, né, nos vídeos curtos, com a família, o Mionzinho, o Romeu. Marcos Mion veio a público para protestar, até aí tudo bem, é um direito de todos. Mas associar uma infeliz fala fora de contexto do presidente Lula às agressões e violências e ataques às escolas, às crianças, aí já é demais. Já é demais. Já é apelativo, Mion. Usar um espaço público, um aplicativo ou plataforma, seja qual for, TikTok, Face, Twitter, WhatsApp, Messenger, para queimar a imagem de outra pessoa é ridículo.
apenas por uma fala mal entendida. Nós vimos o presidente fazer o seu comentário, que também não concordo, mas nós não vimos o presidente dizer que as crianças, os alunos do espectro autistas, são responsáveis por ataques às escolas. Ou que eles são loucos. Não. Não foi isso que o presidente disse. Muito bem. Bom, então vamos para alguns fatos, não é, que o senhor Marcos Mion creio ter esquecido. Primeiro, com todo o carinho, o seu filho nasceu em 23 de julho, o Romeuzinho Mion nasceu no dia 23 de julho de 2005. Entre 2012 a 2013, o Mionzinho, como já disse, sou fã, tinha entre 7 e 8 anos. Não é? Nesse meio tempo em que foi diagnosticado com autismo, logo o Mion já tem o conhecimento de que seu filho tem uma condição, não é? Especial. Isto em 2013, ok? Vamos lá. Em 2015, presta bem atenção, em 2013, quando o Mionzinho tem 8 anos, ele é diagnosticado, ok? Muito bem. Em 2015, surge a lei de inclusão. Tá entendendo? Em 2013, o Romeuzinho, filho do Marcos Mion, é diagnosticado com TEA. 2013, 2014, 2015. Vai aí uns 2 anos de diferença, né? Bom, em 2015 surge a Lei de Inclusão, beleza? Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Lei número 3.146, de 6 de julho de 2015, não é? Instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Beleza? Ok. O artigo 27 diz que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado, ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos. Esse artigo 27 está na lei de número 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Física. Isso foi em 2015, beleza? Quero só relembrar aqui a memória do Marcos Mion, tá bom? Antes de sair tentando queimar a imagem do presidente Lula. Muito bem. Então, na Lei de Inclusão à Pessoa com Deficiência, de número 13.146, de 6 de julho de 2015, né? Essa lei já veio 2 anos depois que o filho dele, do Marcos Mion, foi diagnosticado em 2013 com espectro autista. Aqui não tem ataque, não tem ofensa nenhuma. Por isso que eu falo com segurança. Então, olha só. O artigo 27 diz, vou repetir, a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, ok? Parágrafo único, presta bem atenção nesse parágrafo único da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, no seu artigo 27. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação, ok? É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência,
não é, salvaguardando, era da violência, da negligência e da discriminação. Agora, olha só que interessante, isso foi em 2015, dois anos depois que o filho do Marcos Mion foi diagnosticado com autismo. 2 anos depois, não é? Em 2013 ele é diagnosticado, o Romeu Mion, e em 2015 essa lei ela é sancionada por quem? Não foi pelo Jair Messias Bolsonaro, Marcos Mion. Sabia? Se o senhor não tem memória, eu vou rememorá-lo. Essa lei foi sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff, do PT. Presta bem atenção no que vocês fazem, no que vocês falam, antes de querer queimar a imagem do presidente, da ex-presidente, do partido do PT, por causa dos escândalos que passaram lá atrás e por causa desse amor, esse amor ensandecido por Bolsonaro e bolsonarista, aquela coisa toda. Não vamos dividir as coisas, vamos falar democraticamente sobre política, vamos falar de forma de equidade, de ponderação, vamos colocar os pingos nos is, as cartas na mesa, vamos falar de coisas reais, sem fake news, sem mentira, sem tentar queimar a imagem do outro. Então, senhor Marcos Mion, em 2015, 2 anos depois que o seu filho foi diagnosticado, será que o senhor esqueceu isso? Que quem sancionou a lei Berenice, não é? Foi a presidente Dilma Rousseff, do PT. Agora veja só, será que o senhor Marcos Mion não sabe disso? Isso foi em 2015, apenas 2 anos depois que ele, Marcos Mion, tem ciência de que o seu filho tem espectro autista, ok? Agora veja que interessante e que cruel que talvez o senhor Marcos Mion não tenha visto, quero crer, ou tenha esquecido. Bom, fatos sérios, de caso pensado, cujos efeitos prejudicou milhares de pessoas de famílias atípicas e em condições especiais. E mesmo assim, o senhor Marcos Mion não veio no TikTok, não veio no Facebook, não veio nas plataformas, não veio nos aplicativos falar desse feito, fato, não palavras fora de contexto, que o Jair Messias Bolsonaro fez. As pessoas da comunidade especial, que não envolvem só os autistas. Muito bem. Quando o Bolsonaro assinou o decreto 10.502/20, Bolsonaro assinou o decreto, viu, famílias atípicas? Antes de vocês começarem a satanizar, demonizar, a odiar o presidente Lula por uma fala fora de contexto, prestem bem atenção no que o presidente Jair Messias Bolsonaro, o então enviado de Deus, o homem de Deus que Jesus escolheu, e nem vou colocar Jesus e nem Deus nessa parada, porque chega a ser um pecado grave, não é? Misturar Deus com um indivíduo desse. Olha só, em 2020, o Bolsonaro assinou o decreto 10.502, em que incentivava a exclusão de alunos e alunas com deficiências de dentro das escolas. De 30 de setembro de 2020, está lá esse decreto. Você quer ver esse decreto? Mira, dá aqui o celular. Vou te mostrar esse decreto para você não ficar pensando que eu tô com mentira, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho, tá bom? Mesmo assim, você pode pegar esse decreto aí. Vamos ver se eu mandei aqui. Opa, recentes. Olha só que legal. Vamos ver aqui. Decreto, não, esse aqui é o do Lula. Não, não é esse. Aqui, ó. Presta bem atenção, tá aqui, ó. Jus Brasil, só você entrar lá. Vou colocar aqui primeiro que é do Facebook, aí, ó. Jus Brasil é o decreto do Bolsonaro, você tá vendo? 10.000, tá vendo? Olha lá, 502 é o decreto dele. O que fala esse decreto aí, irmão bem? Ó, deixa a câmera melhorar. É o decreto aqui, ó, do Bolsonaro aí, ó. Tá vendo? Não tô mentindo. Será que o Marcos Mion não prestou atenção nesse decreto aqui, que o Bolsonaro assinou? E como que você prova que é o Bolsonaro? Porque tá aqui, ó, no final do decreto tá o nomezinho dele lá embaixo.
do presidente está aqui, ó. O nome dele, ó, Jair Messias Bolsonaro. Aqui não está nítido para vocês. Tá bom? Do presidente, ó. Vamos ver se aqui aparece melhor. Olha lá, ó. Aqui, ó. Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui, ó. Quem assinou esse decreto aqui? Foi o presidente, que assinou o decreto 10.502, que incentivava a exclusão de alunos deficientes da escola. Por que o senhor Marcos Mion não falou nada disso? Hã? Por que ele não se sentiu tocado e comovido? Meu Deus, olha o que o Lula falou. O Lula nem se dirigiu ao público e aos autistas. Que é isso, Marcos Mion? Mas se você não sabe por que Marcos Mion fez isso, eu vou te revelar agora e eu vou te falar agora. Sabe por quê? Por que será que Marcos Mion não falou nada? É simples. Porque o mesmo Bolsonaro, 9 meses antes, o Bolsonaro aprovou, sancionou a lei que recebeu o nome do seu filho, Marcos Mion, em 8 de janeiro de 2020. Então, 8 de janeiro de 2020, o Marcos Mion, o filho dele, né, o Romeuzinho, que eu sou fã, recebeu uma homenagem cuja lei, a lei Romeu Mion, que dá vantagens na carteirinha do autista, não é? Foi assinada, sancionada pelo Bolsonaro. Mas isso foi em 8 de janeiro de 2020. Beleza, foi legal. Mas no dia 30 de setembro do mesmo ano, o Bolsonaro vem e assina um decreto 10.502, em que incentivava a exclusão de alunos com deficiências intelectuais da escola. Será que era só intelectual? Ou outras deficiências também? Por que o Bolsonaro fez isso? Quantas mães eu atendo no WhatsApp? Em grupos de autistas que eu estou. Quantas mães que têm visto o progresso de seus filhos, que querem ir para a escola, mesmo com as suas limitações, com as suas sensibilidades, não é? Que estão interagindo com os alunos ali, neurotípicos. Quantas crianças estão melhorando e evoluindo indo para a escola? Quantas mães estão felizes, não é? Agora eu pergunto para o Marcos Mion, por que você não falou nada quando o Bolsonaro assinou o decreto 110.502, que incentivava a exclusão de alunos com deficiências? Por que o senhor não veio, o Marcos Mion, não usou aí as redes sociais com a sua fama de milhões de seguidores, com a sua projeção, não é, no mundo dos artistas, e questionou o presidente Jair Messias Bolsonaro 9 meses depois? Por que o senhor não veio a público também e falou, oh, fiquei triste, poxa, isso não se faz, gente, meu Deus do céu, estou comovido, ai, nossa, ai, comunidade atípica, comunidade dos autistas, olha o que o Jair Bolsonaro fez, poxa vida, incentivando a exclusão. Sabe por que você não fez? Porque a sua escola, Marcos Mion, a realidade é astronomicamente, quilometralmente diferente da realidade da maioria das famílias, das mães autistas, das famílias atípicas desse país. A realidade do povão que mora no subúrbio, na periferia, nos bairros da cidade, não tem escolta armada, não tem carro blindado, não tem segurança, não mora em condomínio fechado, não tem milhões na conta, não tem escola com toda a estrutura de fono, fisioterapia, psicoterapia, psicanálise, não tem coach, não tem piscina, não tem futebol, não tem teatro, sabe? Não tem aula de inglês, aula de francês, não tem acesso às melhores ferramentas que contribuem para o desenvolvimento intelectual e cognitivo como o Romeuzinho tem. E aqui eu não estou questionando, graças a Deus que o Romeuzinho tem, graças a Deus que o senhor tem, graças a Deus ao seu trabalho, por mérito, por talento, por tudo de carismático que o senhor tem. Mas por que o senhor não falou nada quando o Bolsonaro criou a lei que incentivava a exclusão de crianças com deficiências intelectuais nas escolas? Agora, porque o Lula fez um comentário, o senhor vem e desce o pau no Lula. Será que apenas a homenagem que ele assinou do decreto que ele envolveu o nome do seu filho
deixou o senhor cego, senhor Marcos Mion? Hã? Ou a Globo subiu para tua cabeça? Ou o bolsonarismo subiu na sua cabeça? O que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez em 30 de setembro de 2020 é muito mais pesado, é muito mais grave, afeta, é um ataque, é um preconceito, é uma discriminação, é uma segregação de pessoas especiais dentro das escolas. Isso sim é grave. Isso sim o senhor devia alarmar. Isso sim o senhor devia difundir e propagar nas redes sociais. Mas por que fica calado? Por que fica quieto? Por que esconde? As mães de filhos atípicos não vão entrar nessa na sua, não. Não vai cair nessa, não. Porque elas sabem o que é sofrer preconceito dentro das escolas, elas sabem o que é caminhar a pé, atravessar por pontes, não é? Por ruelas de comunidades e favelas, por rios, por córregos podres. Elas sabem o que é correr risco de ser assaltada, porque não tem a grana e não tem o carro, o motorista que o senhor tem. E a escola dela não tem a estrutura que o seu filho tem. O senhor acha mesmo que a escola onde está o seu filho realmente aceita o seu filho de braços abertos? Marcos Mion, é uma escola de nível. É uma escola cara. É uma escola que tem todos os recursos. E você é o Marcos Mion, né? Você não é qualquer um, com todo respeito. Você não mora na comunidade, você não mora na favela, não é? Vê se a sua escola, o seu filho aceita algum outro autista que não tenha recurso, que não tenha grana para bancar tudo isso. Então, antes de falar, querer queimar a imagem do presidente Lula, pare e pensa um pouco. Você é um cara inteligente, pô. Vai dar um desmemoriado agora com a lei? Olha aqui, tá aqui, decreto 10.502, 2020, né? 30 de setembro de 2020, Bolsonaro assinou um decreto em que incentivava a exclusão de alunos nas escolas, alunos com deficiência intelectual. Você não fala nada? Hã? Muito bem. A Lei Romeu, número 12.706, de 27 de dezembro de 2012, não é? Berenice Piena. A Lei Romeu, ela foi, na verdade, incorporada, se não me engano, de 27 de dezembro de 2012, a Lei Berenice Piana e a Lei número 9.265, de 2012, de dezembro de 1996. Lei da gratuidade dos atos de cidadania para criar a carteira de identificação da pessoa com gratuidade. Essa aí é a lei que levou o nome do Romeuzinho Mion, entende? Mas a Lei Berenice Piana não foi o Bolsonaro que assinou, não foi o Bolsonaro que fez nada. A lei quem assinou foi a presidenta Dilma Rousseff. Dá uma olhadinha nisso aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver onde está. Eu acho que não mandei para cá, não. Pera aí, tem que achar aqui. Essa eu não mandei para cá. Deixa eu ver se está aqui, pera. Bom, uma outra hora eu coloco essa lei. Mas quem assinou a lei, como eu disse, quem assinou a Lei Berenice Piana foi a presidente Dilma Rousseff, do PT. Não foi do PL, não. Não foi do Bolsonaro, tá bom? Mas uma outra coisa que eu quero deixar aqui claro, deixar um dado, é o seguinte. Vamos lá. E a Lei Berenice Piana, que visa a proteção aos direitos das pessoas do espectro autista, foi sancionada pela então criticada, que pediram o impeachment dela, não é? A presidenta Dilma Rousseff, do PT. E sabe o que ele fez na ocasião, Marcos Mion? Você não lembra? Você é um cara tão, assim, articulado com as informações. Passou desapercebido, Marcos Mion? O que o teu presidente, sei lá, se é o teu presidente, não sei, mas o que o Bolsonaro fez com essa lei Berenice Piana, o que ele tentou fazer?
A lei Berenice Piana, assinada pela Dilma, que visa a proteção aos direitos das pessoas do espectro autista, foi sancionada pela então criticada presidente Dilma Rousseff. Sabe o que ele fez na ocasião, o Bolsonaro? Bora lá? Ele vetou um dispositivo, dois, mas vou falar só um. Ele vetou um dispositivo do projeto. Primeiro projeto. Segundo eu não vou falar só do primeiro, tá bom? Só do primeiro projeto. O Bolsonaro, ele vetou isso aqui, ó, conforme o Ministério da Educação tem o objetivo de eliminar da lei a possibilidade de exclusão. O primeiro projeto da lei Berenice Piana é esse. Conforme o Ministério da Educação tem o objetivo de eliminar da lei a possibilidade de exclusão do aluno, estudante autista de rede regular de ensino, o que violaria a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Estava lá na lei, não é? Não pode haver exclusão do aluno estudante autista da rede regular de ensino. Isso violaria a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas o presidente Jair Messias Bolsonaro fez isso. O decreto dele fez isso, que incentivava a exclusão de alunos. Por que o senhor não fala nada? Por que vocês não falam nada? Hã? Porque senão, gente, fica de fato caracterizado aí uma perseguição terrível, tacanha ao Lula, ao PT, etc. Você tem o direito de não gostar do PT, de não gostar do Lula, mas você tem que avaliar as obras, as atitudes que o cara fez e está fazendo. E ver o que o outro fez, não fez, só atacou, só pregou a pregação do ódio, da raiva, da guerra, da violência nesse país. Não é o Lula que está produzindo violência. Presta bem atenção, Marcos Mion, tá bom? O PT sempre tem saído na frente no que diz respeito à educação e inclusão de pessoas especiais. Faço uma pergunta e deixo essa resposta aos bolsonaristas de plantão que estão associando ataques às escolas ao PT, coisa que não tem o menor cabimento. Quem foi que revogou o decreto do Bolsonaro de 30 de setembro de 2020? Decreto 10.502, que incentivava a exclusão de alunos e alunas com deficiência. Que já era proibido pela lei Berenice, você viu, eu acabei de ler, não é? Você não sabe? Então eu te respondo e informo, viu, Marcos Mion? Foi o governo do Lula. Lula revoga decreto de Bolsonaro sobre política de educação especial. Tá aqui, ó. Tem esse aqui que saiu na BBC News, que foi um escândalo, todo mundo viu, mas eu acho que o Marcos Mion não viu, não. Não é? Aqui, ó. BBC News. Decreto de Bolsonaro para alunos com deficiência é... Tá vendo lá, ó? Ó. É retrocesso de 30 anos, diz pedagoga da Unicamp. Tá vendo? Olha aí, ó. O decreto dele é isso. O decreto dele é isso. Mas eu acho que o Marcos Mion não viu isso, né? Tadinho, acho que não reparou nisso. Agora dá uma olhada nisso aqui, que eu vou ler para você. Ó. Ai, ai. Decreto 11.370. 1º de janeiro de 2023. Foi a primeira coisa que o presidente Lula fez, foi revogar esse decreto maldito do Bolsonaro de incentivo e exclusão de pessoas com deficiência intelectual das escolas. A primeira coisa que ele fez, tá aqui, ó, decreto, tá aqui, ó, vai no Jus Brasil lá que você vê, decreto, tá vendo, ó, decreto 11.000, ó lá, o 370, tá vendo? O presidente Lula foi e revogou esse absurdo, não é? Olha lá, ó, tá aqui, esse aqui tá melhor, essa fotinha, para vocês verem, ó, o decreto aí, ó, do presidente Lula, tá vendo? Aí, ó.
Está aqui também o decreto para vocês verem. Olha o decreto lá. Ó. Artigo 1. Fica revogado o decreto número 10.502, de 30 de setembro de 2020. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 1º de janeiro de 2023, 202 da Independência e 135 da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Camilo Sobreira de Santana, Silvio Luiz de Almeida. Está aqui o decreto do Lula. Foi o que ele fez, Marcos Mion. Isso não pesa na sua consciência? Hã? Antes de você vir querer condenar, criticar o cara, jogar o cara às piranhas do rio, não é? Porque ele fez uma fala fora do contexto, e você pegou essa fala e está jogando para todo mundo, pregando o ódio, a antipatia contra o Lula. Você não percebe o que o Lula fez no seu primeiro dia de mandato? Revogou o decreto do Bolsonaro, que você esconde, que você não fala das coisas horrorosas que ele fez com os autistas. Por que você não falou? Isso é grave. Isso é grave. Querer excluir crianças autistas da escola. Toma, família. Então vamos lá. Decreto de 2000, decreto 10.502, 2020, assinado por Jair Messias Bolsonaro, em 2020, que incentiva a exclusão de alunos com deficiência, foi revogado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma das suas primeiras decisões depois da posse. Decreto-lei, decreto 11.370 de 2023. A notícia foi celebrada por profissionais da educação e mães de crianças com deficiência, porque a medida abria caminho para a criação de escolas especiais para jovens com deficiência e aulas separadas sem convivência com as outras crianças. Eu vou aproveitar esse gancho e responder para a Priscila. Viu, Priscila? Está aqui, incluído aqui, ó, no decreto do presidente Lula, do PT, 11.370, inclui aqui e abre brechas para a criação de escolas qualificadas, estruturadas, especializadas para o público autista e tantos outros. Essa é a resposta que você queria? Está aqui. Se o Lula não tivesse feito esse decreto, talvez nem teríamos essa possibilidade com base respaldada na lei. Tá vendo? Enquanto o outro fez um decreto de exclusão e o Marcos Mion não fala nada. Vem agora o Lula, faz o decreto 11.370, revogando, não é, a volta da lei Berenice, revogando os cuidados, a proteção, a não violência, a não segregação ao público autista nas escolas. Que lado você tá, Mion? Tá esquisito. Muito bem. Segundo o Heleno, Bolsonaro negou o direito das crianças e dos jovens de fazer parte da escola e conviver com outros estudantes, negando o direito de um processo de ensinamento mútuo. Quem está falando isso é o general Heleno, não sou eu. Ele é quem está falando isso, sabe? Segundo Heleno, Bolsonaro negou o direito das crianças e dos jovens de fazer parte da escola e conviver com outros estudantes, negando o direito de um processo de ensinamento mútuo. Bolsonaro, com este decreto, colocou as crianças separadas da sociedade e do convívio escolar. Lula, ao contrário, ele revoga esse decreto. Ele retoma uma política de inclusão escolar na qual crianças e jovens com deficiência possam estar presentes na escola, convivendo com as demais, para importante convivência e troca de ensinamentos e aprendizagem, experiências de formação social. O decreto do decrépito, do anencéfalo, do ameba, do mentecapto do Bolsonaro, já havia sido rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal, a corte do país, a Suprema Corte. Tá bom para você, família atípica? Tá bom
Para você, mãe, que tem visto o avanço e desenvoltura de seus filhos na escola? Tá bom para você o desejo de Bolsonaro em excluir o seu filho da escola, do direito de igualdade? As fake news a respeito do dinheiro da saúde do PT, em que o governo Lula e Dilma tinha desviado milhões de reais da saúde. O que ocorreu, na verdade, foi o momento da Previdência Social. Esse valor foi usado em caráter de urgência para o INSS. Essa falsa informação que está rolando de 200 e poucos milhões, né, que se aproveitaram antes da epidemia, não é, que estava chegando no Brasil. Mas não falam, assim como o senhor Marcos Mion não falou até agora sobre essas informações que são fatos e não boato. Por que vocês não falam sobre o que eu vou falar agora? Bolsonaro desvia 7,5 milhões de verba da Covid para programa gerido por Michele ou Michele. Por que vocês não falaram isso? Vamos entender isso? Estou acabando já. O governo de Jair Bolsonaro desviou a finalidade de 7,5 milhões doados para a compra de testes rápidos da Covid-19 e repassou a verba ao programa Pátria Voluntária, liderado pela primeira-dama, sua mulher, a Michele Bolsonaro. O frigorífico Murphy, um dos maiores do país, anunciou em 23 de março que doaria esse valor ao Ministério Público. Que doaria esse valor ao Ministério da Saúde para comprar cerca de 100 mil testes rápidos do novo coronavírus. O Brasil já se encontrava em pandemia e não tinha esse material para seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde de testar em massa a população. Mas os recursos não foram aplicados para essa finalidade. Ou seja, o frigorífico Murphy fez uma doação para o Ministério da Saúde de 7,5 milhões de reais para a compra de kit de vacina contra a Covid-19. Mas todo esse dinheiro não foi aplicado para a finalidade e foram desviados para a arrecadação solidária, a arrecadação solidária, vinculado ao Pátria Voluntária, programa administrado por quem? Pelo Lula? Pela Dilma? Não. Sabe por quem, Marcos Mion? Pela Michele Bolsonaro. Que coisa linda, né? O dinheiro que era para salvar milhões e milhões de vidas que morreram por falta de kit contra a Covid, por falta de vacina. Sabe para onde foi? Foi para o bolso da associação dirigida, não é, administrada pela Michele Bolsonaro. O empresário doou para o Ministério, do Ministério foi parar aonde? Na arrecadação solidária, aleluia, irmão, vinculada ao Pátria Voluntária, programa administrado por quem? Por Michele Bolsonaro. Esse mesmo programa, liderado por Michele Bolsonaro, repassou sem edital, dinheiro público, agora doou para o Ministério Público, é dinheiro público, repassou essa doação de 7 milhões, né, 7,5 milhões, sem edital, que já é um crime, já é algo antissocial, já é algo errado aí, não é? Sem edital de concorrência, não é? O dinheiro público a instituições evangélicas ligadas à ministra Damares Alves, mulher, família e direitos humanos, aquela mesma ministra que viu Jesus pregado em cima, diz que viu Jesus em cima da goiabeira. Tem uma música que fala, brincava de trepar na goiabeira. Ê, Damares, ê, crentaiada. Eu não estou atacando aqui os evangélicos, não. Podem ficar sossegados, mas quem está lá no altar, quem está na política, está mais podre do que você. Você não tem nem ideia, viu? Então, esse dinheiro, 7,5 milhões, que era para kit Covid, que era para vacina, que era para vacinar as pessoas em massa, não é? Que foi uma orientação da Organização Mundial de Saúde, esses 7 milhões, em vez, entrou pelo Ministério a doação do Murphy
do Marfrig, foi para o Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde foi para as ONGs administradas pela Michele Bolsonaro, e ela repassou isso para quem? Para as instituições evangélicas ligadas à ministra, aleluia, Damares, né? E o povo ficou às mínguas, morrendo de Covid-19. Tá bom para você, Marcos Mion? Questão de saúde pública? Muito bem. A doação da Marfrig foi feita no momento em que o Ministério da Saúde, que tinha como titular Luiz Henrique Mandetta, lembra do ministro da Saúde, o Mandetta, que pediu renúncia de tanta coisa feia que ele viu lá dentro? Então, tinha como titular Luiz Henrique Mandetta, anunciava que o governo tentaria firmar parcerias com a iniciativa privada para financiamento de parte das compras dos kits, não é? Por isso que veio o Marfrig e doou 7,5 milhões. Mas foi para o bolso, foi lá para a Michele, para a Damares e para os pastores, aleluia, glórias ao Jeová. Muito bem. E isso sem contar tantas coisas graves, feias e cruéis que o presidente Bolsonaro fez em seu governo, que atingiu direto os doentes e a saúde pública no Brasil, como o desvio de 407 milhões de reais do tratamento de pessoas com AIDS para o orçamento secreto. Isso, Mion, você não fala. Por que você não fala? E vem querer crucificar, queimar a imagem do Lula por uma fala fora de contexto. Hã? Soma do corte de 12 áreas do Ministério é de 3 bilhões, 3 milhões. 3,3 bilhões para garantir a moeda de troca do candidato à reeleição. Esses 400 e poucos milhões que foi desviado, né, para o pessoal do tratamento de AIDS, foi colocado, sabe onde? No orçamento secreto, para que ele pudesse bancar sua campanha, pagar a sua motocicleta pelo país, fazer aquela palhaçada toda, não é? E também, não é, pagar pastores, distribuir para as igrejas, para as instituições religiosas, não é? Por isso que você viu os pastores babando para o Bolsonaro, até profetizando, tendo visão e falando que ele é o candidato de Deus, de Jesus, é Bolsonaro na Assembleia, é Bolsonaro na Renascer, é Bolsonaro na Marcha para Jesus, é Bolsonaro na Universal, é Bolsonaro na Internacional da Graça de Deus, é Bolsonaro na Vitória em Cristo do Messias Malafaia, é Bolsonaro na Igreja Mundial, é Bolsonaro em tudo quanto é igreja. Porque todos eles receberam dinheiro, 400 e poucos milhões, fora aquilo do ministro da Educação, o Newton, não é? Presbítero, que pegava o dinheiro e desviava e dava na mão de 2 pastores vagabundos que tinham que estar cuidando da igreja, mas ficava pegando o dinheiro público do povo, que era para a educação, e estava fazendo o quê? Metendo no bolso, chantageando, coagindo prefeitos das cidades. Isso você não fala, né, Marcos Mion? Você não fala, você não lembra, você é desmemoriado. Mas meteu o pau no Lula, que revogou o direito para os autistas, você não fala sobre a inclusão, né? Ai, ai, sem falar isso tudo que eu falei aqui, eu repito de novo, que agora não é Lava Jato. No momento do governo do Bolsonaro, foi Lava Gospel, foi Lava Igrejas, sabe? É isso. Foi Operação Lava Gospel, Operação 30 Moedas de Judas Iscariotes, Operação Lava Igrejas. Foi isso o que aconteceu. E o senhor Marcos Mion não fala. Mas pegar uma fala do presidente que não está falando dos autistas, você vem na rede, desce o pau, complica a mente das pessoas, faz uma campanha de apelo ridícula contra o Lula. Mas você não fala que o Bolsonaro decretou a exclusão de crianças, estudantes autistas da escola em 30 de setembro de 2020. Você não fala, não é? Você não fala que a Dilma Rousseff sancionou a lei Berenice, que trata de inclusão, de proteção ao autista e a todas as pessoas
que são deficientes e com as suas limitações. Isso o senhor não fala. Mas usar a sua imagem de projeção altíssima, com milhões de pessoas no Twitter, isso o senhor faz para denegrir a imagem do cara que o primeiro decreto dele foi 11.370, quando ganhou a presidência da República, foi revogar essa história que o Bolsonaro inventou, desrespeitando a lei Berenice de inclusão, foi colocar incentivo à exclusão de alunos autistas das escolas. Isso você não fala, Marcos Mion. Sinto muito, mas você pisou na jaca, viajou na maionese. Acho melhor o senhor rever a sua fala e voltar a público e pedir desculpas ao presidente da República e procurar satisfações do presidente Bolsonaro, que você ficou atrelado a ele porque ele sancionou a lei da carteirinha do autista, com o nome do seu filho como homenagem Romeu Mion. Só por isso? Se vendeu por tão pouco assim, Marcos Mion? É uma pergunta que eu faço. Que feio, ficou feio. Gente, isso não se faz. Espalhar isso nas redes sociais, nos grupos atípicos, nos grupos autistas, para queimar a imagem de um cara e de um partido que luta pelas minorias, pela igualdade, pelos segregados, contra o preconceito, contra a discriminação. Em todos os sentidos, em todas as áreas. Isso que você fez foi ridículo, Marcos Mion. Ok? Isso tudo porque o presidente usou uma fala de pessoas com deficiência mental ou pessoas que está faltando um parafuso. Mas em momento algum o presidente disse que essas pessoas eram os autistas. E em momento algum o presidente propagou e fez apologia à violência na escola. Agora, se o senhor Marcos Mion não sabe, não é? Que as violências nas escolas parte de uma ideologia de ódio, de vingança, ligado ao neonazismo, ligado a nazistas. Eu já fiz uma live sobre isso, falando sobre como os nazistas se comportaram contra judeus, contra crianças, as mulheres. Já dei até nome delas e foto delas, imagem delas, como elas morreram enforcadas pelo crime, pela atrocidade contra crianças, onde elas atiravam com um fuzil na cabeça das crianças que andavam, que brincavam, como se matava um passarinho ou um rato, qualquer coisa. Os neonazistas têm culpa no cartório. E quem financia, e quem propaga, e quem faz a manutenção de tudo isso, não é? Quem patrocina tudo isso? Que infelizmente, até o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro que os modus operantes dos bolsonaristas no dia 8 de janeiro, de agressão, de quebra-quebra, né, e de possível até matança em Brasília, são os mesmos modus operantes desses jovens que estão entrando nas escolas para matar as crianças. E esses jovens não são filhos de petistas. Esses jovens, eles não são autistas, viu, Marcos Mion? Esses jovens são jovens neurotípicos, são os considerados normais, ou sem nenhuma deficiência intelectual, ou sem nenhuma limitação, sem nenhuma, deixa eu fazer uma coisa aqui, porque sem nenhuma limitação cognitiva. Esses jovens são filhos de famílias normais, não é? São filhos de quem? De quem prega o ódio? Por que o senhor Marcos Mion não vem e faz uma manifestação de repúdio quando o seu presidente diz que um negro, ele pesa lá nos quilombolas mais do que 50 roubas, porque é vagabundo e não trabalha? Por que o senhor Marcos Mion não vem falar sobre isso? Por que o senhor Marcos Mion não vem falar em defesa dos afrodescendentes e das mulheres negras? Quando o presidente Bolsonaro, interrogado, perguntaram para ele, e se os seus filhos casassem, não é, com uma mulher negra? Ele responde, assim, o presidente, que você deve apoiar e deve estar lambendo e não fala nada. Eu eduquei os meus filhos o suficiente para eles não se envolverem com promiscuidade. Quer dizer que na cabeça do Bolsonaro, todas as mulheres negras são promíscuas? Por que você não vem falar sobre isso, Marcos Mion? Por quê? Pegar uma fala fora do contexto e tacar para queimar a imagem do Lula? Cara, isso é feio. E olha que eu gosto muito da sua pessoa.
No começo eu disse que acho que você é um cara extremamente humano, inteligente, bem articulado, carismático, simpático pra caramba, cheio de virtudes e dons. Mas fazer o que você fez foi feio. Foi um apelo ridículo que você fez, tentando queimar a imagem do presidente Lula com relação às crianças autistas ou crianças com deficiência, com limitação intelectual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Foi ridículo isso e faço esse pedido. Família atípica, mães atípicos, eu também sou um defensor. Aqui tá a Brígida, aqui na página do... boa noite, Brígida. Tá a Brígida aí na página do meu pai, do Instagram. Ela me segue e ela é uma mãe atípica. Eu tenho a minha sobrinha que é autista. Ela tem o filho dela, o Dan, que é o meu parceiro, que é o meu amigo. Olha, que Deus abençoe, Priscila, que Deus abençoe, Brígida, você, seu marido, um abraço ao seu marido, tá bom? Que Deus abençoe o Dan, esse garotão, que Deus abençoe a Priscila, ok? E ao Davi Luca, que Deus abençoe a Kelinha, o seu marido e o seu filho Samuel, que Deus abençoe a mãe do Isaac, que mora perto da Brígida. Não se deixem levar por esses discursos. Muitas pessoas famosas sobem para a cabeça, estão na maior emissora do país e da América Latina, como a Rede Globo, de televisão, e faz um pronunciamento réprobo, pífio, apelativo, como o do Marcos Mion. Sinto muito, cara, você pisou na bola. Tinha a oportunidade de ficar calado, sairia ganhando. Ou tinha e tem a oportunidade de também falar sobre coisas mais graves e atos decretos que o seu presidente fez e você não fala, ok? E eu termino essa live por hoje, que amanhã eu tenho que levantar às 4h30 para trabalhar, ok? E que Deus abençoe a toda a família brasileira. Não se deixem levar por essas coisas, por essas falas. O Brasil já tem muita violência e, Marcos Mion, faça-me um favor. Deixe trabalhar quem está trabalhando. Deixe fazer alguma coisa pelo povo quem está fazendo. Por favor, reveja os seus conceitos. Reveja as suas aspirações e inspirações políticas. Reveja quem você subentende que seja um candidato para esse país. Por favor, tirar dinheiro da AIDS, tirar dinheiro do povo, 400 e poucos milhões, para fundo eleitoral, eleitoreiro, não é? Para sigilo orçamentário, é crime, é corrupção, é nojento, é roubo. Devia estar na cadeia esse casal e essa família. Tirar dinheiro também que foi doado 7 milhões, 500 mil do Ministério da Saúde, que foi doado o Ministério da Saúde em relação às vacinas e distribuir para Damares, sabe, Michele? Para suas ONGzinhas, fundações frajutas, para lavagem de dinheiro, e dar na mão de pastores corruptos. É feio, é crime. Mas uma hora a conta chega, uma hora a justiça lá de cima não falha. Alexandre de Moraes está com saúde, a Defensoria Pública, a Coordenadoria Geral da União, a CGU, tá todo mundo de olho. Logo, logo vocês vão ver todo esse pessoal na cadeia. Assim espero, se Deus quiser. E deixe trabalhar quem se importa com o povo, quem se importa com quem mora na periferia, nas comunidades, com o pobre, com o choro, com as lágrimas, com a falta de remédio, sabe? Com a falta de oportunidades. Deixa o Lula trabalhar. Por favor. Tá bom? Um abraço a todos, muito boa noite. E eu faço um apelo. Falta apenas 800 pessoas para que a minha página do YouTube seja vista com carinho, com respeito pelo YouTube. Compartilha aí a minha página do YouTube, tá bom? A minha página também do Instagram, ok? Me ajude a ter mais oportunidade, mais projeção para defender tantas causas. Um abraço, até amanhã, Brígida, até amanhã a todos, muito obrigado.